Balança a cabeça, não estou com cabeça, será que dá? Ausência de vida, mentes vazias, será que dá? Corpos perfeitos, mentes atentas, será que dá? Para conseguirmos nos realizar e assim seguir e chegar em algum lugar, vamos avançar. Escritório, relógio de ponto, tolerância, a hora do rango, do pagamento, vale transporte, tique restaurante, comando vermelho de todas as cores, chefe nervoso, chefe tranquilo, chefe exibido, tarado, metido e mandão, assembleias e greves, povo sem terra. Aí eu pergunto, será que dá com um apagão? É que o trabalho, se eu não me engano, a palavra trabalho deriva de um instrumento de tortura na antiguidade e também por aquela noção de só quem trabalhava eram os servos e os escravos. As outras pessoas viviam na ociosidade para filosofar, para descobrir coisas, e trabalho era só para gente de baixo escalão, baixo estado de qualidade social. Quer dizer, a palavra trabalho, a gente sabe que tem que ter uma história. Trabalho, né, vem de tortura, tripalium, é uma palavra pesada. Hoje, então, quer dizer simplesmente algo sofrível. A realidade, infelizmente, posta e essas subjetividades tão canibais, assim, no sentido de que te consomem, né? Então, acho que Muita gente gosta do seu trabalho, mas tem gente que se eu puder ficar de folga a vida inteira, se puder ficar de férias a vida inteira. Ou tal de pessoas que se aposentam por invalidez, mas não estão... É uma coisa muito cultural também. Se você for pensar que as pessoas se relacionam com o trabalho de formas diferentes, dependendo da sociedade. Dependendo da sociedade. que erroneamente nós fazemos separação entre o trabalho e vida. E o trabalho da gente atravessa 100% da nossa vida. Esse trabalho, ele influencia muito na relação da pessoa com o mundo, né? Da relação da pessoa com a sua existência, né? Assim, não fenomenologicamente falando, mas com a existência, assim, a sua atuação no mundo. A mão da natureza é trabalhada para se transformar numa outra coisa, né? Vou adotar aí o conceito de Engels sobre o trabalho humano, né? A psicologia deveria se interessar pelos aspectos que diz respeito a essa dimensão da obra, do obrar humano. Esse obrar humano, ele tem várias perspectivas econômicas, afetivas, políticas, éticas. Por exemplo, o artesão, ele trabalha, mas ele trabalha não objetivando a questão da riqueza, até porque no mundo dele essa questão está fora. Ele trabalha porque ele espera satisfazer aquele que fez-lhe uma encomenda. Você quer que eu diga como eu entendo a psicologia do trabalho? É essa a pergunta? O que é a psicologia do trabalho? O que é? Tá certo. Bom, eu acho que em primeiro lugar, né, esse tipo de classificação a gente tem que colocar um pouco em questão, porque isso é parte da história da psicologia, fazer uma divisão em psicologia do trabalho, psicologia escolar, psicologia clínica. Então, começar dizendo que essas divisões são sempre artificiais, elas são mutantes, elas se movem com o tempo, elas se movem com o recorte que a gente quer dar por conta da nossa prática, ou por conta das nossas pesquisas, né? Então, que traçar limites, né, ou dizer o que é sempre alguma coisa arriscada, provisória, né? Porque essas divisões entre trabalho, escolar, clínica, elas às vezes atrapalham mais do que ajudam, né? E aí, no segundo
ponto, eu acho que é chamar atenção para o fato de que esse campo dos estudos do trabalho ele é muito amplo, tanto em termos de enfoques teóricos, quanto em termos de práticas possíveis, de campos empíricos em que a gente pode atuar. Você pode fazer diferentes recortes, puxando para a área do trabalho linhas teóricas que se intitulam Psicologia do Trabalho ou Psicologia Organizacional, mas trabalhar também montando caixas de ferramenta que se utilizam de questões da clínica, de conceitos da clínica, ou de conceitos da saúde pública, ou de conceitos que são mais propriamente da área da administração, de pessoal, ou que são da nutrição, ou que são, né, então, de vários, da sociologia, né, muito da sociologia, das ciências sociais, da antropologia. Então, não é muito fácil, né, e nem muito interessante tentar delimitar muito. Mas... Sei lá, de verdade, eu acho muito confuso. Porque tem falar, mas perguntam, quando fala psicologia do trabalho, perguntar, mas qual parte? Da parte de RH ou da parte da saúde do trabalhador? Aí eu acho que dessa parte da saúde do trabalhador remete a isso, a ajudar ele a conviver, sei lá, com essa pressão, entendeu? E a parte de RH, bom, é aquela parte de seleção e tudo mais das pessoas. Mas acho que é meio aberto. Faz a pergunta pra gente sentir o calor do momento. O que é psicologia do trabalho pra vocês? A gente até agora no começo não viu muito, aliás, não viu nada de psicologia do trabalho, né? A gente tem uma ideia vaga, que seja tipo coisas empresariais e sei lá, relacionada à saúde do trabalhador, relacionada à contratação, demissão, essas coisas mais burocráticas. O psicólogo do trabalho, ele busca entender o que está acontecendo ali numa situação de trabalho, né? Ele procura esclarecer o que está, quais são as questões ali que estão envolvidas com o trabalhador, sabe? O que ele está fazendo, quais são as condições de trabalho dele, como é que ele está sendo tratado pelo patrão, seja lá quem ele for, né? Como é que está a relação dele com a família, né? E assim, são coisas que ele está buscando elucidar que elas podem parecer muito simples, mas elas não são de fato, elas estão muito emaranhadas, né? Essas questões, elas são muito complexas de serem elucidadas, né? Então, quando eu digo que a função, né, uma das funções, pelo menos do psicólogo do trabalho, é elucidar alguma coisa, isso não é pouca coisa, né? Isso é muita coisa, você tentar explicar quais são as demandas do trabalhador, né? Quais são os tipos de relação que estão sendo estabelecidos ali, né? Então, atualmente, a psicologia do trabalho ela tem um span muito grande de áreas de atuação, né, na verdade. Não são somente aqueles de recrutamento, de análise de cultura organizacional, de seleção, treinamento, tem a área da ergonomia, né, analisando o trabalho, né, e a sua adaptação ao homem e o homem a esse trabalho, e tem o pessoal que trabalha, né, na área de saúde do trabalhador, que volta-se mais para isso, sem esquecer também das políticas públicas relacionadas ao trabalho. A minha perspectiva, por exemplo, ela é mais focada no estudo organizacional, né? E que eu quero modificar o contexto organizacional, né, de modo a tornar esse contexto mais humanizado, mais satisfatório para o ser humano, um contexto que permita ao ser humano se realizar plenamente. É uma perspectiva humanista? É uma perspectiva humanista, não é uma perspectiva transformadora por completo, né? E não sei se outras perspectivas são. Eu vivo num sistema, não quer dizer que eu aceite, mas eu tenho que trabalhar nesse sistema, é nele que eu opero, nele que eu intervenho, e é a ele que eu me oponho também, mas é ele que existe. Mas na história da psicologia do trabalho, a gente vem de uma tradição de se chamar psicologia industrial e dos estudos estarem referidos principalmente
a orientação profissional, orientação vocacional, seleção de pessoal, testes de seleção, avaliações de seleção, área do trabalho e de recuperação para o trabalho, de maneira assim bem estrita, trabalho mais vinculado a emprego, né, a ocupação, a profissão, né? E depois isso vai se ampliando e aí você tem uma série de linhas teóricas que vão informar a psicologia do trabalho, e a gente foi caminhando para o que hoje, usando a denominação oficial do CNPq e da CAPES, se chama Psicologia do Trabalho Organizacional. É bom, né, chamar atenção para isso, que o nome oficial no CNPq não é Psicologia Organizacional e do Trabalho, é Psicologia do Trabalho Organizacional. Né? E eu concordo, porque Psicologia do Trabalho é mais amplo. Psicologia Organizacional é uma das possibilidades teóricas e de prática dentro desse campo mais amplo. Eu acho que psicologia do trabalho, quando você pergunta o que é psicologia do trabalho, para mim isso é uma pergunta que ela é tão difícil e tão abrangente quanto você responder o que é psicologia. Tudo bem que a princípio a psicologia do trabalho poderia ser entendida como um segmento da psicologia, né? Uma das linhas possíveis de você praticar psicologia. Mas não é porque você pode pensar desse modo que a pergunta é mais simples, né? Tudo bem, o que é psicologia é uma pergunta muito ampla. E o que é psicologia do trabalho é uma questão mais pontual, mas as duas são muito difíceis de você circunscrever, né? De você delimitar exatamente do que se trata. Feita essa consideração, né, que eu acho muito pertinente, até porque eu não sei se eu vou falar muita asneira agora, né, mas... Você tentar aumentar a produtividade, entendendo um pouco do plano de fundo desse funcionário, enfim, acho que é isso. Acho que fazer os funcionários também se sentirem confortáveis no ambiente de trabalho. Deixa a camisa, né? Às vezes eles estão desmotivados ou alguma coisa assim, para eles trabalharem bem, se sentindo bem no lugar onde eles estão. Ser um mediador, talvez, da empresa, né? Saber o que a empresa tem para fazer para melhorar e como é que vai funcionar essa relação do empregado e do empregador também. Assim, então, no geral, qual você acha que é o papel do psicólogo do trabalho? Qual parte da saúde do trabalhador? No geral, assim. Eu acho que, por exemplo... Você acha qual é o lugar do psicólogo do trabalho? Eu acho que numa empresa é promover o bem-estar dos seus empregados, das pessoas que trabalham lá. Chega. Tá bom. A minha concepção de psicologia do trabalho durante uma parte enorme da minha vida foi uma concepção que hoje eu vejo que ela era extremamente estereotipada e restrita. Talvez um pouco pela minha formação, pelas leituras que fiz, de autores muito críticos à psicologia, e que sempre tomaram como exemplo os processos de seleção profissional orientados por psicólogos, e como se o papel do psicólogo do trabalho fosse sempre de selecionar o mais apto, né? Como diz lá o Canguilhem, naquele texto dele clássico, que é a psicologia, que eu acho que marcou uma geração, né? Um psicólogo que não sabe a serviço de quê, ele é instrumento. Então, durante décadas da minha vida, eu tive essa concepção de psicologia do trabalho, uma psicologia em prol de uma adaptação, uma psicologia que não sabe a serviço de quê ela funciona. Acontece que a minha convivência com os meus colegas da área de psicologia do trabalho, especialmente a Cláudia Osório e o Helder, especialmente a Cláudia Osório, me fizeram ver uma dimensão da psicologia do trabalho que eu jamais imaginei que pudesse existir, assim, que é uma clínica do trabalho, que é uma invenção ali naquele lugar, as possibilidades de intervenção que são feitas ali. Eu jamais imaginei que isso existisse. Então, para mim, o meu percurso, assim, como docente na pós-graduação, eu já estou falando de uma coisa recente. Eu entrei na pós-graduação como docente em 2004, né? Recente mais ou menos. Tem 11 anos.
me fez ficar mais próxima dessa concepção outra de trabalho e me fez retificar e rever o que é a psicologia do trabalho. E a partir desse encontro, eu passei a ver muito mais proximidade entre o que eu faço, por exemplo, na pesquisa, com o que Cláudia e Helder fazem com as pesquisas que realizam. Assim, existem muito mais possibilidades de atuação nessa área de psicologia do trabalho que supunha a minha ignorância, a minha formação limitada. Eu tive uma formação limitada nessa área, assim. E o meu percurso aqui na UF tem me feito a cada dia rever isso, especialmente com as leituras que faço das pesquisas que Cláudia e Helder orientam no mestrado. Assim como eu dou a disciplina de metodologia, eu leio todos os projetos e aprendo um monte com eles. Assim. E aprendo essa dimensão da clínica do trabalho, a transformação de si e do outro através do trabalho. Assim. Acho muito interessante o que se faz nessa área, mas eu estou aprendendo a cada dia. Estão me zoando porque eu estou falando, é justamente nas grandes empresas que você precisa dessa maior humanização do trabalho, né? Porque é lá que eles estão à mercê de todo esse sistema, que eu sou contra sistema capital, o sistema capitalístico, né? E aí muitas das vezes você pensa que ser um psicólogo do trabalho, um psicólogo organizacional ou da saúde do trabalhador é trabalhar a favor do capital. Não, muito pelo contrário, você está trabalhando a favor do ser que está ali, né, em jogo nessa realidade. Entretanto, acho que a psicologia do trabalho ela pode recortar essa dimensão outra, não das atividades compulsórias que o nosso tempo efetivou, mas a dimensão criativa que a alma humana nunca deixou de expressar. Tá bom? Boa. Para superar essa dicotomia entre trabalho e organização, alguns teóricos têm se preocupado em propor uma composição entre elas. Entretanto, mesmo essa composição é sujeita a questionamentos. Você veja só, alguns falam, no âmbito da ANPEP, no âmbito da psicologia brasileira, se fala muito em psicologia do trabalho organizacional. E colocam o trabalho na frente do organizacional, considerando o trabalho o foco do ser humano, a principal razão de se estudar psicologia nesses contextos, né? E o organizacional viria depois. Já o pessoal da área, o pessoal que milita efetivamente nessa área, que trabalha, o pessoal profissional, vê aí a necessidade de uma inversão de referência e falam em psicologia organizacional e do trabalho. Então é como se fosse uma briga entre as siglas, entre a perspectiva PTO, Psicologia do Trabalho Organizacional, e POT, Psicologia Organizacional e do Trabalho. Né? E a mim, enquanto docente, né, me interessa muito mais que eu trabalhe na perspectiva de humanizar, de buscar fazer com que o trabalho seja realizado com a maior felicidade possível, né? Eu tento minimizar o sofrimento no trabalho, eu tento reduzi-lo, é essa a minha perspectiva, né? Mas eu trabalho com foco na organização, porque sei que se eu chegar ali só com a perspectiva do ser humano, não vai ter espaço para trabalhar, eu vou ser colocado para fora. Então eu vou para lá, eu quero estar dentro da organização, porque é lá que se manifesta a contradição entre o capital e o trabalho, e quero militar ali com a perspectiva de reduzir o sofrimento e aumentar o prazer humano e também aumentar a produtividade. Do contrário, não tem espaço para trabalhar ali. Outros já querem ir para lá só para prevalecer o foco do ser humano. Eu acho que não tem espaço para eles, mas se eles tiverem espaço, maravilha, que prossigam, é um caminho profícuo, é um caminho bonito, que ele seja efetivo e eu bato palmas se eles conseguirem. E aí você tem todos os estudos do trabalho como atividade humana, que alguns se voltam mais para os conceitos, outros estão mais ligados a como resolver problemas de ordem prática, que podem ser desde a gestão de pessoas, passando aqui mesmo no departamento, a gente tem, por exemplo, os trabalhos com reabilitação
pessoas, com trabalho para pessoas que têm características especiais, de alguma deficiência. A gente tem as questões de saúde do trabalhador e a área talvez que tem mais quantidade de pessoas e de associações atuando, que é a psicologia organizacional, que se dedica mais à área de gestão de pessoas, de trabalho nas grandes organizações. Então é uma área muito ampla, né, muito interessante, porque pode cobrir desde o trabalho da mulher no âmbito doméstico até o trabalho industrial dos operários. Então é uma área muito interessante, pega uma atividade humana extremamente importante, principalmente se a linha teórica nossa é uma linha que coloca o trabalho como atividade humana central, né, para a vida de cada um e para a vida em sociedade. Então é uma área muito legal, muito interessante, né? E eu particularmente cheguei nela pela via da psicologia institucional. Então tem uma marca assim, do social na minha maneira de me aproximar da área do trabalho muito grande. E eu acho que isso ajuda a dar uma amplitude. Atuei em clínica também, um bom tempo da minha vida, e aí entrei na psicologia do trabalho pela via da saúde pública, da saúde do trabalhador. E foi por aí que eu fui me aproximando do que talvez alguns chamem de psicologia do trabalho propriamente dita, né? De estudos teóricos sobre o trabalho, e não só dos estudos chamados da saúde do trabalhador, mas de estudos teóricos, né, do trabalho, da ergonomia, né, que é uma área que tanto pode ser considerada da psicologia do trabalho quanto das engenharias. Então é uma área muito interessante na qual você pode traçar o que é para você de maneiras que eu diria que são múltiplas, né? E o que realmente une aí é que o foco de estudo, a temática, é o trabalho como atividade humana. Balança a cabeça, não estou com cabeça, será que dá? Ausência de vida, mentes vazias, será que dá? Corpos perfeitos, mentes atentas, será que dá? Para conseguirmos nos realizar e assim seguir e chegar em algum lugar, vamos avançar. Escritório, relógio de ponto, tolerância, a hora do rango, do pagamento, vale transporte, tique restaurante, comando vermelho de todas as cores, chefe nervoso, chefe tranquilo, chefe exibido, tarado, metido, mandão, assembleias e greves, pau sem terra. Aí eu pergunto, será que dá? Um apagão, será que dá? Papo, será que dá? Com descaso social, será que dá? Com salário assim,